Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya e a zika. A gente ainda explica a relação desta última, a zika, com os casos de microcefalia que vem aumentando no Brasil. Como tratar e principalmente como prevenir essas doenças. A gente traz as orientações agora no programa. Nossa convidada é a pediatra e neonatologista Adila Sampaio. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Câmara Aberta. Doutora Adila, muito bem-vinda à TV Câmara, muito bom recebê-la aqui. Obrigada. Eu quero começar lhe perguntando o seguinte, né? Um mesmo mosquito transmite essas três doenças. São doenças semelhantes quando se fala nas características, né? Nos sintomas que acontecem com as pessoas? Na verdade, são doenças que têm alguns pontos de semelhança, mas cada uma também tem a sua particularidade na forma da apresentação clínica, né? Quais seriam esses pontos? Como é que a gente consegue diferenciar? Como é que o médico chega no diagnóstico? Na verdade, uma própria doença, por exemplo, a mesma doença como a dengue, por exemplo, ela pode ter uma variação de sintomas entre um paciente e outro. O que chama a atenção nas três doenças é justamente a questão da febre, né? As dores no corpo, sensação de mal-estar. A dengue, ela já vai ter uma dor mais forte, né, em articulações, vai ter febre mais alta, pode ter complicações hemorrágicas. Já na zika, uma coisa que chama a atenção é o exantema, né, aquela vermelhidão no corpo. Então, todas cursam com febre, com alguns sinais inespecíficos gerais que todos os quadros virais podem trazer. Então, clinicamente, para a gente fazer o diagnóstico único, exclusivamente pela clínica, e diferenciar as três doenças é um pouco complicado. Então, aí a gente lança mão dos exames laboratoriais específicos, no caso, as sorologias, para a gente diferenciar uma doença da outra. Brasil afora, doutora, eu imagino que não há condições até do SUS estar fazendo esse controle rigoroso, todo mundo fazendo esse exame, para saber se de fato foi zika, por exemplo. Então, imagino eu que os médicos acabam supondo, devido a esses sintomas, essa análise clínica que chama, não é isso? Isso. E medicando o paciente a partir dali. A gente acaba ficando sem uma estatística correta, se a população está tendo mais zika, mais chikungunya, mais dengue? No caso da dengue, a gente já tem as sorologias específicas, que é uma doença que a gente já conhece há mais tempo, já acontece no Brasil há mais tempo. No caso da zika e da chikungunya, são doenças mais recentes aqui no Brasil, principalmente a zika, ela é mais recente ainda, né? A gente começou a ter notificação de casos no ano passado. Inicialmente não se sabia nem de que doença se tratava, né? E aí, posteriormente, conseguiu-se fazer o isolamento viral. Mas a gente não tem realmente os testes sorológicos disponíveis nos laboratórios do Brasil. Então, o diagnóstico é feito pela hipótese, né, clínica e pela própria condição epidemiológica. Quando a gente tem um caso índice e tem outros casos semelhantes, a gente extrapola, né, e a gente faz essa notificação de caso suspeito. Mas para ter o caso confirmado, realmente a gente precisaria do diagnóstico laboratorial. Que a gente está engateando ainda. Ainda estamos engateando, a gente está esperando que seja disponibilizado o teste em ampla escala, em larga escala em todo o Brasil, mas a gente ainda não tem disponível. Agora é importante dizer, doutora, essas três doenças são vírus, são causadas por vírus. Mas não se passa de uma pessoa para outra. Não. Isso não existe. Não. A doença é viral, mas uma pessoa ela não transmite para outra de forma direta, né? O transmissor desse vírus
é o mosquito Aedes aegypti, né? O que pode acontecer é ele picar uma pessoa contaminada e aí ele se torna vetor dessa doença. Por isso que é tão importante, que tem sido tão falado na questão do combate ao mosquito. É a forma que a gente tem de combater essas 3 doenças que trazem muitos agravos, né, para a população. A gente tem umas imagens aí até cedidas pela Prefeitura de João Pessoa que mostra um novo instrumento aí, né, um drone, como se chama, que está vigilante, buscando piscinas, buscando reservatórios abertos, que possam estar sendo aí casa, digamos assim, para esses mosquitos, né, criadouros de mosquitos. No segundo bloco, a gente vai trazer reportagens da Mary Alves ensinando, de fato, como a gente combater esse mosquito. E tratando, doutora, da maneira de cuidar dessas pessoas que estão com uma dessas 3 doenças, é semelhante? É semelhante, a gente não tem um tratamento específico, como, por exemplo, nas doenças causadas por bactérias que a gente dá antibióticos, né? Nos casos virais, dengue, chikungunya, zika, o que a gente faz é tratamento dos sintomas e hidratação. Então, a gente vai cuidar desses pacientes para que eles não desidratem. Se ele sente dor, a gente vai medicar. Se ele tem febre, a gente vai medicar. Mas não existe uma medicação específica para tratar aquele quadro viral específico. A gente faz o que a gente chama de tratamento de suporte para esse paciente e a gente vigia as possíveis complicações. No caso da dengue, a gente tem uma complicação severa que pode acontecer, que são as complicações hemorrágicas. Que então, pode levar à morte, né, doutora? Que pode, inclusive, causar a morte dos pacientes. Então, a gente fica vigilante nesses sinais, que a gente chama sinais críticos, né, sinais de gravidade, para que a gente possa intervir nesses casos. Então, o mais importante é justamente a hidratação desses pacientes e o tratamento dos sintomas. A gente vê em muita propaganda de TV de remédio, no finzinho da propaganda, diz que aquele medicamento deve ser evitado em caso de suspeita de dengue. Quer dizer, se a gente não procura um médico e inventa em casa de fazer automedicação, né, que os profissionais de saúde tanto batem nisso, pode acabar piorando a situação, né? Isso. É muito medicamento que a gente tem acesso, não pode tomar se for dengue, Não pode né? tomar, porque são justamente os antiagregantes plaquetários, como uma das complicações da dengue, são justamente as complicações hemorrágicas. Determinados medicamentos, eles podem agravar esses quadros de hemorragia e aí complicar ainda mais o quadro do paciente. Bacana. Eu vou puxar agora o seguinte assunto, doutora. A gente tem acompanhado aí os casos de microcefalia, assustadores até, né? Todo dia tem uma novidade, esses números crescem. A Paraíba está entre os estados também que mais registram. Pernambuco, aqui do lado, tem números também imensos. Já se consegue, de fato, provar que houve uma relação entre essas mães, né, contaminadas, picadas pelo mosquito e que tiveram zika, com o caso de microcefalia do bebê, né? Exato. Tivemos alguns casos pontuais, depois que se percebeu esse aumento fora dos padrões, então procurou-se investigar e saber uma causa, né? E aí, como tinham essas gestantes cujos bebês tinham microcefalia, muitas delas tinham apresentado quadros virais, quadros com exantema durante a gestação. E algumas pacientes foi feito exames do líquido amniótico enquanto elas ainda estavam gestantes e teve um bebê também no Ceará que foi conseguido fazer o isolamento viral do Zika vírus. E é por isso que fechou-se essa associação. Mas esses exames eles não foram feitos de larga escala, né? Como eu te disse, são notificações epidemiológicas. Os números são, sim, muito preocupantes, cada dia a gente vê um aumento, mas é importante frisar que nem todos os casos que foram notificados são casos confirmados de microcefalia, porque a população também fica muito temerosa, fica assustada, né? Todos esses casos são importantes serem notificados para que a gente investigue e aí depois a gente fecha ou não o diagnóstico de microcefalia e a gente fecha ou não a associação com o Zika vírus. Hoje em dia, quando a gente tem uma criança suspeita, o que é que a gente tem feito? A gente coleta todas as sorologias de todas as possíveis doenças que podem vir a causar microcefalia, incluindo o Zika vírus. E tem sido encaminhado esse material para o LACEN,
e tem sido feito um estoque do soro desses bebês, né, desses pacientes e dessas gestantes, para formando uma soroteca, que a gente chama, como se fosse uma biblioteca mesmo, né, do soro desses pacientes, para assim que a gente tiver disponível as sorologias em larga escala, a gente possa fazer o exame desses pacientes. Então, por enquanto, a gente tem feito o estoque do soro desses pacientes, para quando a gente tiver o exame disponível, a gente possa confirmar ou afastar, de fato, a relação da microcefalia com o Zika vírus. Eu já vi também muita gente questionando o fato de existir Zika em outros países e não existirem registros de microcefalia. Então, poderia ter aí outros fatores envolvidos e não só a Zika. Isso é coisa que ainda precisa ser investigado, né, doutora? Na verdade, a microcefalia, ela é uma malformação que já existe há muito tempo, que já é conhecida e que tem inúmeras causas. Entretanto, a gente não conhecia realmente a relação da Zika com a microcefalia, até porque ela não existia, essa doença aqui no Brasil, né? Essa virose não existia aqui. Existem relatos documentados de Zika vírus na África, né? E mais recentemente teve um surto também de Zika vírus na Polinésia Francesa. E lá, depois que foi feita essa notificação no Brasil do aumento do número de casos, eles foram revisar os registros epidemiológicos e eles perceberam que também houve um aumento. Entretanto, a Polinésia Francesa é um país minúsculo, né? Digamos do tamanho de metade de um estado como Pernambuco, por exemplo. Então, os números do Brasil com certeza vão ser muito maiores pelas próprias proporções do número de nascimentos no Brasil, é bem discrepante da Polinésia, mas foi feito esse achado lá. Agora, nos países da África, realmente a gente ainda não sabe exatamente se há ou não relação. E óbvio que a gente está falando de um caso novo, de um caso inusitado, né, de uma situação epidemiológica nova e que a gente ainda não tem muitas respostas para as inúmeras perguntas que surgem a cada dia, né? A gente realmente está num processo de amadurecimento, de conhecimento, de muito estudo, de investigação e mais para frente sim a gente vai conseguir ter respostas mais concretas do que está acontecendo nesse momento. Tem muita gente com medo, já temerosa mesmo, dizendo que não é momento para engravidar. Como é que os profissionais médicos acabam reagindo a isso? Tem alguma definição do Ministério da Saúde, por exemplo, com relação a essa orientação? Olha, a gente não orienta nenhuma gestante, caso ela tenha desejo de engravidar, não existe essa recomendação de que não engravide, né? A grande recomendação do momento é justamente o combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse é o foco das nossas ações. Mas não existe a recomendação para não engravidar. Essa é uma decisão pessoal e particular de cada família, de cada mulher e de cada família. Claro que precisa ser pesada essas situações, né? Mas a decisão é sempre particular e individual. O que a gente tem aconselhado é que as mulheres com desejo de engravidar ou em idade fértil, ou mesmo aquelas que já estão grávidas, que procurem suas equipes de saúde da família ou os seus médicos, né? Os profissionais de saúde que lhe assistem, para que recebam orientações mais precisas, mais para cada caso, né? E ela possa, a partir de todas as informações que ela tem, decidir se quer ou não engravidar e as que já estão gestantes que possam acompanhar a sua gestação de perto. Bacana, recado importante aí. E doutora, deixa eu lhe perguntar, voltando a esses casos de microcefalia. A gente está falando de uma criança que vai ter que tipos de dificuldades? O que é que vai mudar no dia a dia dessa criança que nasceu com microcefalia? Aí também é um quadro bastante variável, né? Vai depender muito do tipo de acometimento do cérebro desse bebê. Então, a gente tem desde casos mais leves até comprometimentos mais severos do próprio sistema nervoso central. Tem algumas crianças que nascem somente com quadro isolado de microcefalia, tem outras que vêm com algumas outras malformações associadas. Então, o quadro é muito variável. A avaliação de um prognóstico ou de alguma dificuldade que essa criança venha a ter, ela é sempre individualizada, né? Vai depender de bebê para bebê e das avaliações que a gente faz depois que esse bebezinho nasce. Então, a gente faz exames de imagem,
imagem, faz exames laboratoriais, para ver o nível de comprometimento do cérebro daquele bebê. A partir disso é que a gente pode ter uma noção de prognóstico e de comprometimento dessas crianças. É fato de que elas vão sim ter algumas limitações no desenvolvimento neuropsicomotor. Agora, o grau dessas dificuldades é que vai realmente variar de acordo com o comprometimento desse cérebro. E a preocupação durante a gestação é quando o cérebro não atinge que tamanho? Tem uma quantidade de centímetros, né? Que hoje em dia a recomendação é que a gente notifique os casos para investigação com o perímetro cefálico abaixo de 32 centímetros. Esse é o ponto de corte para a gente investigar. Isso nas crianças que nascem a termo, né? Esse valor já foi de 33, foi baixado o ponto de corte e ainda existem discussões, porque tem crianças que nascem com 32 centímetros de perímetro cefálico e não tem microcefalia. Por isso que eu falei que aqueles casos notificados, aquele número alto que a gente, né, vê, não necessariamente são crianças que tenham esse comprometimento. E no caso dos bebês prematuros, esse tamanho ele pode variar, porque de acordo com a idade gestacional. Quanto mais prematurinho o bebê, menor vai ser o perímetro cefálico. E aí a gente coloca numa curva, num gráfico, para adequar o perímetro cefálico à idade gestacional. Se esse perímetro cefálico estiver abaixo do 3º percentil da curva, aí sim a gente também notifica como microcefalia para fazer a investigação. A gente segue acompanhando todas essas notícias, né, relacionadas a essas 3 doenças, a relação Zika e microcefalia também. Eu vou encerrar esse primeiro bloco. Quero agradecer sua presença demais, doutora. Muito obrigado por ter vindo e portas sempre abertas aqui para a gente continuar podendo informar a população sobre esses assuntos. Eu que agradeço o convite e estou à disposição também para tirar dúvidas sempre que possível. Até a próxima, então. No segundo bloco, a gente fala sobre prevenção, que a doutora Ádila falou aqui, que é uma luta que a gente precisa tomar para a gente mesmo. Fica por aí que tem as reportagens da Meire Alves no segundo bloco. Até já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta hoje com um programa especial falando aqui sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya e a zika. No primeiro bloco, a doutora Ádila Sampaio nos ensinou, explorou, nos orientou sobre essas doenças e a gente volta esse bloco agora falando de prevenção. A nossa produção procurou a equipe de vigilância sanitária do município para nos dar algumas dicas de como prevenir o nascimento dos mosquitos. Nós acompanhamos uma ação de controle e você confere agora.
A gente sabe que o mosquito da dengue agora é transmissor de outras 2 doenças, a chikungunya e a zika. Por isso é importante mais do que nunca a participação da população para combater esse famoso mosquito, o Aedes aegypti. Você sabia, por exemplo, que em água parada e não necessariamente limpa, o mosquito se desenvolve em até 5 dias? Pois é, aí tampar as caixas d'água, deixar calhas limpas e evitar principalmente o acúmulo de lixo são esforços que ajudam muito nessas horas. A nossa equipe veio até um centro de coleta seletiva aqui em João Pessoa, acompanhada do Silvio, que é diretor de Vigilância em Saúde de João Pessoa, para nos ajudar a identificar esses possíveis focos, não é isso, Silvio? Aqui, por exemplo, é bem fácil a gente encontrar, né? Bem fácil, né? Nós encontramos nesses centros de coleta seletiva pneus, caixas de geladeira, que são excelentes focos, excelentes criadouros para o foco do Aedes aegypti, e dentre outros latas também, tampas de garrafa. Então qualquer material, qualquer recipiente que possa acumular água, ele pode se tornar em pouco tempo um criadouro de mosquito. Às vezes uma tampinha de uma garrafa, dessas garrafas PET, também pode ajudar a reprodução deles, né? Isso, a mosquita da dengue, ela necessita de uma pequena quantidade de água. Então até uma tampinha de refrigerante dessas garrafas PET pode servir de criadouro para o mosquito do Aedes. A gente, como eu falei no início da reportagem, a gente está num centro de coleta seletiva. É normal que se tenha lixo aqui, né, para ser reciclado. E vocês fazem um trabalho intenso nesse local para evitar essa reprodução aqui também, né? Isso, os agentes ambientais, eles visitam frequentemente esses centros de coleta seletiva justamente para manter sob controle o mosquito da dengue e fazer busca ativa de focos. Então esse é um trabalho importante, é um local que fica concentrado muita coisa, né, muito material, e isso facilita o controle do mosquito e do Aedes. E quando esse lixo não está em um centro de coleta? Está, por exemplo, em um terreno baldio, ao lado várias casas, crianças. O que acontece? O que pode acontecer? Quais os perigos? Esse é o grande perigo, né? Porque João Pessoa, ela tem uma coleta de lixo semanal, pelo menos 3 vezes por semana, o caminhão passa coletando o lixo nos bairros. E algumas pessoas insistem em colocar lixo em terrenos baldios. Então esse é o grande perigo de se colocar lixo em terreno baldio, porque nesse lixo com certeza vai ter tampas de margarina, vai ter outros recipientes que vão acumular água, e aí é o grande perigo. Então não depende apenas do poder público fazer o seu trabalho, mas a população também tem que fazer a sua parte, tem que fazer seu dever de casa para evitar que aumente a infestação de mosquitos na nossa cidade. Silvia, a gente separou aqui alguns objetos que já são clássicos, né, nessas ações de combate, que são as garrafas. Elas devem estar todas viradas de boca para baixo, né, na verdade, porque para cima cai a água e fica acumulada. Isso, a garrafa com a chuva ela pode acumular, se ela tiver com um gargalo para cima, ela com certeza vai acumular uma quantidade de água. Assim como latas, como brinquedos, a gente vê um pneu de um carrinho de brinquedo, que se ele tiver voltado para cima, a quantidade de água que fica ali vai se tornar um criadouro do Aedes. A bacia também, né? A bacia, enfim, qualquer recipiente impermeável, ele pode se tornar um criadouro do mosquito. Tem o jarrinho da planta, às vezes está dentro de casa, acha que não tem mal nenhum ali, mas também pode acontecer uma reprodução. Pode sim, no jarrinho de planta que acumula água por fora, então o ideal é retirar aquela água, utilizar apenas areia e colocar a água necessária para aguar a planta, não mais do que isso. Acho que todo mundo se faz essa pergunta. Agora está chegando o verão, as chuvas são bem amenas, né? Chove muito pouco, mas é o suficiente para acumular algumas poças de água e nessas poças, né, há o risco também. Isso, nesse período onde a temperatura começa a elevar e existem chuvas que não são frequentes, mas chuvas esparsas, né, de período em período, essa chuva pode acumular certa quantidade de água e também facilitar o criadouro. Então é importante que a cada chuva que aconteça, as pessoas
verifiquem seu quintal, verifiquem suas calhas para ver se está entupida e evite qualquer recipiente que possa acumular água. Você está em casa, tenta conversar com o vizinho é um pouco resistente e não entende que é preciso tomar cuidado, fazer a sua parte. Como é que essa pessoa pode fazer? Tem algum número que a pessoa que está em casa agora, por exemplo, possa ligar para pedir ajuda, para retirar, por exemplo, um lixo desse que está em um terreno ao lado? Tem sim, a relação entre a vizinhança é muito importante. Você, nesse momento que nós estamos nessa situação emergencial de saúde, decretada pelo prefeito, nós temos que estreitar as relações com a vizinhança. Então é importante você não só cuidar da sua casa, mas ter uma relação boa com o seu vizinho para que ele também faça a parte dele. E assim todos na rua, todos no bairro vão ganhar com isso. Então essa relação é importante demais e para isso a gente também, quando você precisar de uma visita do agente ambiental, que ele já faz essa visita de rotina, mas se precisar um auxílio, uma ajuda a mais informações, você pode ligar para o 3214-5718 e tem também o 0800 282 7959. Mas dá para todo mundo fazer isso em casa, né, Silvia? E evitar que essas doenças aterrorizem ainda mais a população, né? Dá, com certeza. É como eu te falei, não podemos esperar apenas o poder público fazer a parte dele, mas sim cada um, eu, você, a população em geral, fazer a parte dela e assim a gente vai poder controlar esse mosquito. Tá aí, dicas importantíssimas mesmo, essa guerra de todos nós, vale a pena chamar a atenção, olhar para a nossa casa, ver se o vizinho também está fazendo a parte dele, conversar, orientar, que a gente consegue vencer esse mosquito sim, e o assunto é muito sério, as doenças são muito sérias, então a gente deve combater juntos esse mal. E olha só, autoridades no Brasil inteiro estão intensificando ações de controle e prevenção ao mosquito. Aqui em João Pessoa não é diferente. O objetivo é exterminar de vez o causador de doenças, né? Dessas doenças que a gente aprendeu, dengue, chikungunya e zika, no programa de hoje. A população aqui da capital tem cooperado com as campanhas. A gente vai ver em mais uma reportagem da Meire Alves. Febre alta, dor de cabeça e nas articulações, além de fraqueza, coceira e manchas avermelhadas pelo corpo. Esses são apenas alguns dos sintomas causados pela chikungunya, o zika vírus e a famosa dengue. Mas apesar de semelhantes, esses sintomas podem variar e se agravar de acordo com cada uma delas. Nos últimos meses, o Brasil tem vivido uma verdadeira epidemia dos casos, principalmente aqui na região Nordeste, onde são registrados os maiores números das doenças. Os esforços para combater a proliferação do mosquito têm se intensificado a cada ano. Agentes de vigilância ambiental visitam com frequência casas e terrenos para combater possíveis focos do mosquito. E é nesta época do ano que o Aedes aegypti encontra o ambiente ideal para a sua reprodução. As larvas do mosquito são incubadas em locais com presença de água parada, como em vasos de plantas, pneus e garrafas. Ainda não existe uma vacina para prevenir a doença. Por isso, a eliminação desses criadouros é tão importante. A dona de casa, Fátima Ferreira, garante que já faz a sua parte. Fazendo minha parte, né? E espero que os outros façam, porque a gente aqui evita muito água, evita estar assim o quintal sujo. Aqui mesmo na rua, quando começou o negócio de zika, eu acho que a maioria teve. Eu acho que se todo fizer a sua parte, né, a gente vence esse negócio desse mosquito, não é isso? Aqui em João Pessoa, essas ações se intensificaram principalmente depois do aumento no número de casos de microcefalia em bebês recém-nascidos. Nós estamos passando aqui nos estabelecimentos, nos imóveis, pedindo a cooperação de todos para que não jogue lixo, certo, nos terrenos baldios. A Enlu também está em parceria conosco, limpando os terrenos, certo, e fazendo um monitoramento constante para que isso não ocorra. A população está consciente, está cooperando, né? E a gente espera que isso continue sempre. Aí, se você quiser rever as orientações da médica, a doutora Ádila Sampaio, no primeiro bloco,
pode ir lá no YouTube ou na nossa página no Facebook, dá para rever essas reportagens também da Meire, tem tudo lá, no TV Câmara JP. Ou no YouTube ou no Facebook, o nosso endereço é esse, TV Câmara JP, e a gente te espera lá. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Para você, um ótimo dia e a gente se vê.